Quais são os cuidados fundamentais com a saúde na jornada da maternidade? Essa trajetória que começa muito antes do tão sonhado positivo e se estende por toda a vida da mulher como mãe. Esse é o tema do nosso episódio de hoje do podcast Basta Sentir Maternidade, apoiado pelos parceiros Clínica Originari e Mãe Vitaminas. E para conversar sobre como cuidar da saúde em todas as etapas desse caminho, eu recebo aqui na minha casa a doutora Bruna Kutaiti, nutricionista integrativa, chefe funcional e empreendedora na área de saúde, e o doutor Fernando Prado Ferreira, médico especialista em reprodução humana, criador da fórmula do Fertilidela, da Mãe Vitaminas, que eu amo, sou suspeita para falar, porque eu, inclusive, tomei durante a minha preparação para a gravidez, então eu posso dizer para vocês que fez toda a diferença. E se você quiser conhecer Mãe Vitaminas e o Fertilidela, eu vou deixar um cupom aqui de desconto na nossa legenda, tá bom? Doutor Fernando, doutora Bruna, obrigada por estarem aqui hoje, por terem aceito o convite, para a gente falar com tantas mulheres que buscam essa rede de apoio nesse movimento tão importante, potente. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, é uma honra estar aqui, poder compartilhar o nosso conhecimento com tantas pessoas e vai ser um bate-papo muito gostoso. Sim, sim. Vai ser bem legal. Acho que é importante a gente falar disso, a preparação antes da gestação, durante e depois também, por que não? Com certeza. É isso, porque a mulher é complexa, né? Muito. Esse organismo aqui, E como esse muda. corpinho, essa cabeça. É uma montanha-russa. É o tempo inteiro. Agora, eu vou começar primeiro contando um pouco para as pessoas que é engraçado chamar a doutora Bruna de doutora Bruna, porque ela é minha amiga pessoal e ela é minha médica, então é a Bru para mim. Pode chamar de Bru, por favor. E a gente começou, foi muito legal, porque a nossa história, assim, né? Porque eu conheci a Bruna e ela participou da minha fase de tentante, que se estendeu, né? Que se estende agora para gestante. Então, todo esse processo ela acompanhou de perto. E uma coisa que ela me falou que eu não esqueço desde o início é a importância da alimentação e das vitaminas certas. Por isso que eu quis fazer esse nosso encontro aqui, gravar esse episódio, porque eu acho fundamental a gente conscientizar as mulheres, as pessoas, da importância de você, primeiro, cuidar dessa casinha, né, organizar a casinha como um todo, para ela estar preparada para receber essa semente. Exatamente. E para essa semente dar frutos. Com certeza. E é aquilo, né? Enquanto o terreno não está nutrido, não está fluindo, a semente também não vai florescer, né? Então, realmente, acho que olhar para todas as etapas, eu sou suspeita para falar, mas é muito importante a gente trabalhar com toda a parte nutricional de uma forma completa, porque a gestação é uma fase de demanda nutricional muito grande, né? Você vai criar um ser. Então, para isso, já é difícil, né, fora da gestação, a gente atingir as necessidades nutricionais com alimentação. Para gestar, tem que estar muito bem nutrida, né? Para a gente conseguir ter essa gasolina e essa força para dar início a todo o processo. Sim, por isso que não é no momento, descobri que eu tô grávida, ou já vou fazer uma fertilização in vitro, que aí eu vou começar. Não, é antes, é bem antes. Qual seria esse tempo, assim, ideal? Um ano antes, meses? Claro que quanto mais organizado o estilo de vida antes, isso é super positivo, mas hoje a gente usa o termo programação metabólica e é um programa que a gente costuma trabalhar pelo menos 3 meses antes. Se der para se organizar para 6 meses antes, melhor ainda, porque é um tempo saudável para conseguir dar um 360 e um reset mesmo no corpo da mulher. Seja para um
sistema de detox, para uma limpeza, para entender também a resposta, seja para uma suplementação ou entender a absorção também, né? Porque eu sempre falo, às vezes a gente pode tomar o melhor suplemento do mundo, tá com a alimentação perfeita, mas não tá absorvendo direito, né? Então, e hoje o incrível é que essa programação para as mulheres que conseguem se organizar para isso, vai refletir até a vida adulta do bebê, né? Então a saúde da mãe vai ser muito importante no gestar e esse pré mais ainda, né? E tem uma coisa legal, Bruna, que a gente que trabalha com infertilidade, a paciente chega antes dela estar grávida. Então a gente consegue programar, que é uma coisa que não acontece normalmente quando ela já chega grávida. Sim. E quando ela já chega grávida, muitas vezes ela não fez esse preparo prévio. Salvo exceções, tem, claro. Sim. Mas a gente tem essa oportunidade, tá, vamos organizar tudo, deixar esse 360 que você falou é ótimo, Sim. porque muitas vezes é isso mesmo, né? Vamos arrumar tudo, sono, alimentação, dieta, estresse. Então é ótimo, porque a gente pode fazer o ambiente ficar tão melhor para aquela gravidez e tão melhor para outras gerações, né? Que é Sim. a tal da epigenética, né? Que a gente pode até falar um pouquinho. Exatamente. Vamos falar. Exatamente. Agora, né, que Já que levantou você a bola. puxou, vamos falar da epigenética. Então eu vou começar, a Bruna pode me... A gente vai fazer Claro, um bate-bola aqui. Epigenética é assim, é o efeito do meio ambiente sobre a expressão dos genes. Então, os genes é como se a gente tivesse um monte de chavinha de liga e desliga. Que eles podem ser ativados ou desativados durante a vida. E quem mais ativa os genes é o ambiente da mãe quando ela está grávida daquele bebê. Então, durante a gestação é que esses genes vão sendo codificados, qual vai funcionar durante a vida. E dependendo do que ela passar na gravidez, isso vai influenciar naquela criança e até nos netos dela, porque se for uma menina, essa menina já tem óvulo, e essa menina um dia vai ovular e vai ter filhos. Se for menino, ele também vai produzir espermatozoide e vai ter filhos. Então a gente está influindo em 2 ou 3 gerações ou até mais. Então tudo que ela consome de alimentos, de exposição ambiental, estresse, sentimentos que a mãe passa, tudo isso dá alteração epigenética na criança. E interfere demais, né? Por isso que é tão importante a gravidez ser um momento de grande cuidado, porque aquilo vai repercutir gerações. E é incrível porque antes quando a genética era pouco estudada, todo mundo achava que genética era destino e se acomodava com o fato dos antecedentes terem desequilíbrios em saúde, etc. Mas a epigenética é incrível por isso, né? Então, um exemplo. Hoje a gente consegue avaliar até o gene em relação à doença do Alzheimer. Mas muitos pacientes sempre me perguntam: para que eu quero ver, para que eu vou saber, quero saber se eu vou ter Alzheimer ou não. Não é por aí. Na verdade, é um autoconhecimento, porque hoje, quando a gente trabalha todos os pilares do estilo de vida, seja a própria alimentação anti-inflamatória, mas também o manejo do estresse, a qualidade do sono, né? A gente tem o poder de desligar um gene ruim e ativar um gene protetor. Do mesmo jeito que quando a gente não põe a casa em ordem, a gente consegue ativar esse gene negativo e não tá tendo toda a proteção necessária. Então, eu dei um exemplo mais drástico, né? Mas isso, falando das pequenas coisas, hoje a genética, ela realmente dá muito comandos, né? Dá muito comando ali para o nosso corpo. Seja um comando para a parte metabólica, para a parte neuro, né? Então, realmente é um poder muito grande que acho que quanto mais a mulher tiver essa consciência, né, do quanto pode influenciar mesmo no futuro, é mais uma força ali para o autocuidado, né? Sim. E agora eu estou um pouco ressabiada com esse assunto, porque o doutor falando que a gravidez em si influencia outras gerações, não é só esse bebezinho aqui, mas 3 gerações. Eu estou pensando aqui que ou meu filho vai nascer workaholic, ou ele vai nascer cansado. E vai falar, quer saber, eu não quero fazer nada. Você está influenciando com certeza. Eu comecei a ficar desesperada agora. Tudo que você está falando, olha, porque a gravidez, você tem que pensar, tem que ser um momento assim, assado. Eu só trabalho. Não, mas eu já tô, olha eu já tô. Ele vai de um lado para outro, vamos ver. Não tem um meio termo. Ou ele vai ser virado no giraia do trabalho, da energia, ou ele vai estar
bem cansado a vida dele Vai, toda. vai. Muito legal essas exposições que a gente pode fazer na gravidez, né? Sons, músicas, leitura, tudo, filmes, porque tudo aquilo interfere, cores, ruídos, cheiros, né? Cheiro, coisas agradáveis, você está sentindo, imagina o cheiro, você está num campo de lavanda, coisa, para quem gosta, né, de lavanda, você está num local agradável, aquilo tudo vai dando uma paz, vai dando, isso muda a personalidade da pessoa. Então, Sim, a gente tem com que cuidar certeza. muito da gravidez e o quanto que a nutrição e as vitaminas, o hábito de vida interferem nisso, a gente ainda não sabe. A gente sabe que é muito, mas o quanto, vamos descobrir. É verdade, a gente sabe que é muito, até porque outro dia mesmo eu eu faço tudo direitinho, né, as minhas vitaminas, a minha alimentação, tudo certinho. Eu vim de uma semana com uma demanda enorme de trabalho, de entrega, e eu fiquei muito cansada e fiquei um dia todo, assim, de cama, com uma dor no estômago, e eu sentia que realmente porque eu tinha abusado desse tempo trabalhando, e aquela dor veio, aí já vem um sentimento de: "Nossa, estou um pouco culpada, poxa, eu estou grávida, eu tenho que ficar mais quieta", mas ao mesmo tempo eu tenho meu trabalho. É muito complicado isso, quando você é uma mulher que está ali na ativa, e você tem responsabilidade, você falar assim: "Não, agora eu vou ficar na paz e pronto, acabou, e quem é que vai sustentar a Sim, vida, sim, né, é sim. complicado isso, você encontrar esse equilíbrio. E aí, eu fiz um exame que já estava marcado, um exame de sangue, para o dia seguinte desse dia que eu tive a dor no estômago, porque eu vim de uma demanda de trabalho intensa na semana. E deu uma alteração ali, e que a gente vê que pela, né, a Bruna me falou isso, vendo os meus exames, falou assim: Mariana, deu isso aqui, mas você não tem isso aqui, alterado. Será que não foi? Você estava com alguma infecção, alguma inflamação? Você estressou? Eu falei: "Pronto, é isso". Aí a gente vê o quanto o estresse e o entorno, se você não cuidar, afeta, Demais, né. demais. E às vezes são coisas que a gente não linka tanto com os sintomas ou com os resultados metabólicos, né. Então é aquilo, às vezes você tá comendo direito, você tá fazendo exercício, mas você tá super estressada, não tá dormindo, alguma coisa ali não vai fechar, né. Uhum. E a gente fala muito do cortisol, que eu falo que é quase igual uma cortisona ali no corpo, ele vai desregular a parte tanto de glicemia, de colesterol, a parte também das proteínas, massa muscular, a parte circulatória, né. E hoje a gente sabe que o cortisol da mãe, ele vai passar para o bebê. E isso que o doutor estava falando é muito importante, porque quando a gente traz esse sensorial, seja a música, o aroma e tudo mais, isso vai refletir muito na parte energética mesmo da mãe e do bebê, né. Então eu acho que eu falo muito para você, né, Mari, eu acho que é um momento agora, é uma fase que a mulher ela precisa dos abraços ao longo do dia, né. Esses abraços eles podem vir de pausas, é hora de praticar um hobby, tá tudo bem você não fazer nada, se dar o direito a respeitar o corpo, não se colocar num limite necessariamente de um exercício físico ou de trabalho, Uhum. tem que fazer o que é confortável e escutar o corpo, porque a adrenalina do estresse não vai deixar você escutar o corpo. Então, com certeza, Sim. você trabalhando tudo que você trabalhou semana passada, na Só correria você depois não, estava eu ótima. estava ótima, foi a hora que eu parei. Derruba. É. Então, E às vezes o organismo dá esses alertas pra gente. Porque eu sempre falo, o importante é a primeira coisa, não sentir culpa. Porque quando a gente fica se sentindo culpado de ter feito alguma coisa ou de deixado de Aí você fazer, fica pior. fica é pior. verdade. Exatamente. E a gente entender o limite, porque o que que é mais importante na sua vida hoje? Acho que é uma resposta muito fácil, né, para você. Hoje é muito fácil. Isso para qualquer gestante é a coisa mais importante. Então, todo o resto, o mundo não vai acabar se você trabalhar uma hora a menos, se você deixar de fazer uma reunião a menos. Todo mundo sabe. Eu vou esperar, daqui a pouco vai nascer, daí a gente segue com esse projeto. Agora, o quanto que você pode abrir mão disso é muito pessoal. Cada mulher, cada gestante vai saber o seu ponto, né? Então, esse é um conselho que eu sempre dou, né? É isso mesmo. E agora uma coisa também que é super legal, uma historinha, tudo a minha vida é cheia de histórias, né, tudo que acontece. Quando eu estava nessa busca por cuidar da casinha, por fazer
né, com uma certa antecedência, assim, já que eu sabia, através dos meus exames, que se eu não cuidasse dessas minhas inflamações lá atrás, o processo seria mais demorado ou talvez, a gente não sabe, né, nem aconteceria. Porque realmente tudo isso em conjunto influencia muito para uma gestação acontecer de forma saudável, da implantação do embrião e da qualidade dos óvulos, né. Quando você está nesse processo de estímulo, de coleta de óvulos, é muito importante que você esteja bem também, em todos os sentidos, para você ter uma qualidade e conseguir congelar e conseguir formar bons embriões, enfim. E aí, eu comecei a fazer toda essa busca, essa pesquisa, foi aí que eu conheci o Fertilidela. E eu te mandei, você lembra? Eu mandei para a Bruna, eu falei assim: "O que que você acha dessa vitamina?". E aí ela viu todos os componentes. Aí ela me mandou assim: "Amei". Da onde? Porque era uma coisa que a gente não via Novidade, que a gente não via ali novidade. em Exato, farmácia, assim como tem exatamente. várias marcas. E aí me intrigou, porque as da farmácia, eu sempre via com um valor muito abaixo do que é o Mãe Exatamente. Vitaminas, do que é o Fertilidela. Eh, e isso aí eu falei: "Não, mas tem alguma coisa, deixa eu comprar para eu provar". Foi quando eu comecei a tomar, tomei 1 mês, a gente voltou a fazer os exames e realmente as coisas começaram a acontecer. Não estou falando que foi por conta de que nada é milagroso, mas é um conjunto da coisa toda, e quando você encontra esse conjunto e faz, que aquilo faz o melhor por você e você colabora, é claro que você facilita o processo, né. E aí comecei a usar, e foi aí que eu conheci, depois de já experimentar o produto, eu conheci o doutor Fernando, aí conheci o pessoal do Mãe Vitaminas, conheci o projeto, e eu queria que você contasse um pouco do projeto, de como surgiu a ideia, porque até então você é médico, vive todo esse cenário também da infertilidade, da dificuldade, né, das mulheres depois até de uma idade que hoje em dia isso mudou muito, né, antigamente tinha-se filho muito mais cedo. Então hoje a procura por clínicas, a procura por um outro tipo de método, que não seja o natural, cresceu muito, né. Quando que começou? Como é que foi? Olha, é engraçado que hoje, recapitulando, passa um filme assim na cabeça. Praticamente todas as mulheres que eu atendo, a primeira pergunta que elas me fazem no consultório é: "Doutor, e eu tenho que tomar alguma coisa, alguma vitamina, tem algum alimento que ajuda?". Aí eu vou lá e respondo. Aí vem a segunda pergunta: "E o meu marido tem que tomar alguma coisa também?". Então sempre tem essa história de que precisa melhorar o organismo, que precisa alguma vitamina. Até pelo histórico do ácido fólico, que protege o sistema nervoso central, o desenvolvimento. Então, todas as mulheres sabem que precisa tomar vitamina, mas não sabem qual, não sabem que dose, como é que faz. E isso sempre ficou, então eu começava fazendo manipulada mesmo, eu peguei todos os estudos que eu podia achar sobre vitaminas. "Ah, deixa eu ver aqui, vitamina C, qual que é a melhor dose de vitamina C que ajuda? Ah, tá, é essa aqui. Ácido fólico, metilfolato, é essa dose. Ferro, é isso aqui. Cálcio, assim por diante". Então, eu mandava manipular e ficava bem caro, era um monte de cápsula, É, um monte de um cápsula, monte de né. coisa, mas enfim, as pacientes tomavam porque elas sabem da importância disso na gravidez. E aí eu estava uma vez num congresso na Finlândia, se não me engano, tem alguns anos, uns 6, 7 anos, e aí eu vi uma medicação para quem quer engravidar, para tentante, lá nesse congresso internacional, que eu nunca tinha visto no Brasil. Aqui a gente sempre tinha medicações para quem já está grávida, agora para quem quer tentar não tinha na época. Falei: "Nossa, que legal, né, de repente um dia alguém podia lançar isso no Brasil", mal eu imaginava que aquele alguém era eu. Aí fui fazer um curso de MBA, encontrei algumas pessoas, né, naquele ambiente de empreendedorismo, e aí todo mundo: "Não, vamos fazer alguma coisa". Aí eu falei: "Eu já sei, vamos fazer uma vitamina para quem quer engravidar, eu trabalho com isso, eu conheço o mercado, eu conheço as pessoas, eu conheço a necessidade, tenho certeza que vai ser legal". E aí a gente vai olhar a dose, a hora que você manda fazer, as doses têm que ser bem mais altas do que o que a gente costuma ver, porque
Não é qualquer dose que vai fazer efeito, às vezes é placebo, uma dose muito baixa. Então o Fertilidela ele foi já criado com essa fórmula pensando em ter a quantidade ideal de nutrientes, e a gente dosa a vitamina nas gestantes e depois para saber se está funcionando e funciona. E também uma outra coisa que eu achei legal, que aí foi até a indústria que sugeriu, é a gente dividir os tipos de cápsula em como elas são absorvidas no organismo. Então tem as rosinhas que elas Sim. absorvem água, tem a roxinha que absorve gordura, e tem umas bolinhas ali que são os É, pellets de liberação que eu lenta. amo, além de tudo, eu acho elas lindas. É, Tá vendo? Motiva. É Tomar, lembra de lógico, tomar. lógico. e tem esse aspecto estético também, porque tem que ser agradável, né? Daí a gente colocou num tubinho para remeter à fertilização in vitro, para ter aquela coisa do in Não, e vitro, para né? ter também porque é do tubinho de ensaio, que eu já mostrei algumas vezes, né, para quem acompanha minha rotina e tal, porque você ter o tubinho de ensaio, se você vai viajar, você leva o tubinho de ensaio. E já tá tudo contado ali o que você precisa tomar por dia. E aí você não faz confusão. E a caixa vem praticamente para um mês, né? Que vem 28 tubinhos. E eu acho que o que faz toda a diferença e o que mais me encantou foi essa atenção para a biodisponibilidade mesmo dos nutrientes, né? Porque é aquela história do ácido fólico. Não adianta suplementar o ácido fólico para aquela pessoa que até geneticamente não metaboliza. Então, hoje, o metilfolato é uma forma que já vai para o metabolismo direto. Né? Então, é incrível. E realmente dá muita diferença quando a gente se preocupa a forma de absorção das vitaminas, né? Então, realmente, as lipossolúveis, né? Vitamina D, A, K, elas estarem num veículo gorduroso, isso faz muita diferença para elevar os níveis, né? De uma forma mais rápida, porque quando isso não é pensado, tem pessoas que tomam e a gente vai acompanhando por exame de sangue, resultado e não sobe, né? Então, pensar na questão de absorção, na quantidade. Hoje, como a gente não vê vitaminas hoje em farmácia que tem um super marketing, mas você vai ver a quantidade, Não não tem vai nada, fazer não nem vai mudar cócegas no nada. sistema, né? E aconteceu uma situação engraçada que logo no começo, assim, as primeiras prescrições que eu fiz, a paciente retornou: "Olha, doutor, não sei se vai dar certo eu engravidar, mas a minha unha, o meu cabelo ficou ótimo, né?" Aí eu Mas você sabe que parei. eu sinto isso? Isso foi, assim, isso realmente, porque todo mundo pergunta se a minha unha é de mentira. Se ela é aquela unha de gel, É. e não é. E a minha unha, e ela não Nunca te era vi com a sua assim. unha, com a unha assim. Ela não era assim. Nunca vi. E a minha mãe, quando a minha mãe me vê, ela fala assim: "Gente, mas onde você tá arrumando a unha desse jeito?" E a unha não quebra mais, é uma unha rígida, E é o maior sabe? sinal de nutrição, porque eu E o falo, cabelo também. cabelo. Cabelo. Embaixo da unha a gente esquece, mas embaixo da unha é puro sangue. Quando o sangue tá forte, a unha vai que vai. Se o sangue tá fraco, ela não cresce, né? Não, o local Então é que um você dos pega. maiores sinais ali que E tá é nutrida. muito engraçado, porque eu olho pra unha e eu gosto, porque realmente eu nunca tive a unha comprida sem ser dessa forma, ela mesmo. Então eu já fiz a unha ali de silicone e tal, lá atrás, principalmente quando eu morava no Rio. Mas ela crescer assim, não, ela sempre foi curtinha. E aí o João me deu o violão no final do ano, e ele fica assim: "Você não toca o violão?" Porque eu tenho que cortar a unha. Se eu for E agora tocar não o quero, né? violão, senão eu não consigo pegar aqui. Aí ele fala e ele adora unha comprida. Aí eu: "Mas e agora, eu corto a unha e toco o violão? Ou eu curto a unha mais um pouquinho?" Ele: espera o Paulo nascer, a hora que ele nascer você vai ter que cortar a unha pra não machucar, pra cuidar. Aí você toca o violão." Gente, a gente tá ficando doido, né? Nós estamos apegados à unha e eu tô Mas- sem tocar o instrumento. Por causa da unha, Por Por prioridade. conta da estética. Aproveita. Mas é isso, às vezes você não tem uma coisa, a hora que você passa a ter, você quer curtir Claro. aquilo, E né? são aquelas pequenas coisas que trazem pra gente prazer, né? A autoestima lá é importante também. E aí eu resolvi tomar também, porque eu falei, ué, a fórmula tem cálcio, tem ferro, tem vitamina D, tem coenzima Q10, Mal não vai tem ômega fazer. 3. Eu não quero mais ficar grávido, né? Já tenho 2 filhos, mas eu vou tomar, então, e eu continuo tomando, então tá bom. E um ponto legal que você falou é que eu adoro manipular, porque, claro, a gente consegue individualizar as dosagens e tal, mas na gestação, na fertilidade, também depois na amamentação, como a gente falou, é uma demanda nutricional gigante.
e já é difícil a gente garantir os nutrientes básicos. Então, a importância de ter um multivitamínico para garantir o essencial é incrível. E depois a gente individualiza conforme os exames, saúde clínica e tudo mais, o que precisar potencializar. E realmente, se a gente for manipular um multivitamínico, vai dar caríssimo E muitas e muita cápsulas. cápsula, né. É. Então ter um de confiança é incrível. Quais são os principais elementos ali, hoje Olha, da depende, fórmula? Mari, depende da fase da gestação, mas eu acho que tem 2 assim, que eu considero para qualquer grávida essenciais. Primeiro é o metilfolato ou o ácido fólico, que é histórico, e a partir dele que essa história de vitamina na gestação começou, que é para prevenir defeito de fechamento do tubo neural. É um nome técnico, mas é assim, para o sistema nervoso central ser formado direitinho, não ter nenhum problema com o cérebro, com a medula. Então, ácido fólico ou metilfolato, que é a formativa, é um dos mais importantes. E o segundo eu acho que é o ferro, porque o ferro ele tem um consumo tão alto na gravidez que não é por acaso. A mãe, ela tem um estado de anemia fisiológica durante a gravidez, o sangue dilui, então ela perde um pouco de ferro. E a gente sabe que o ferro tem que estar na hemoglobina para ajudar a transportar oxigênio, e sem oxigênio não tem vida, não tem nada. E o último trimestre da gravidez, o consumo de ferro é muito exagerado. E depois ainda, a hora que ela vai amamentar, gasta muito ferro e o leite materno não tem tanto ferro. Então a gente tem que repor, e por isso que eu considero ele o segundo mais importante. Mas é uma batalha grande, né? O cálcio tem o seu momento na formação dos ossos. Hoje a gente sabe que ele previne também pressão alta. Vitamina D e vitamina K associam aí com cálcio na formação dos ossos. Enfim, tem vários, né? Mas se eu fosse escolher, escolhe um, é o ácido fólico. Escolhe dois, é o ferro também. E tem a gente tem hoje essa opção da suplementação, né, diante os estudos e tudo, medicina, evolução. E o que que é o complemento na alimentação? Porque através também dos alimentos a gente garante esse complemento e a junção de tudo é perfeita. Qual que seria para tem algum alimento que tem o ácido fólico, que tem mais ferro? E isso é bom ponto, porque acho que até trazendo um pouco dos mitos e verdades, realmente a suplementação não vai substituir a alimentação e nem E sempre também vice-versa. exatamente. Mas é super importante, caminhar assim, numa linha de uma alimentação que seja mais anti-inflamatória, né. É muito importante garantir os macronutrientes, uma alimentação que seja muito variada, desde fontes de proteínas, seja proteína animal, proteína vegetal, todos os legumes, verduras, frutas, as gorduras boas, que às vezes muitas mulheres têm medo, mas é uma fonte que ajuda demais na produção hormonal, na estabilidade hormonal. Então, com certeza, tá de olho nos macronutrientes. Hoje, as melhores dietas, os melhores estudos, eles vão sempre no caminho de uma alimentação ou mediterrânea, ou com mais, a base mais de plantas e tudo mais, mas com equilíbrio entre todos esses nutrientes. Porque com uma alimentação que é mais na linha anti-inflamatória, a gente também está garantindo desde um bom ambiente gastrointestinal para absorver aquilo que a gente precisa, até todas as reações metabólicas mesmo, né. Então, a ideia é que seja com equilíbrio, é super importante pensar também, no tanto valor nutricional como no valor calórico, no sentido que, na gestação, por exemplo, a mulher vai precisar comer maior quantidade, não só pela fome, mas porque o corpo está trabalhando muito mais para conseguir produzir o ser. Na amamentação, mesma coisa. As mulheres às vezes ficam com medo de aumentar a quantidade e etcétera, mas aí começa a ir para outro lado, ou uma compulsão, ou começa a aparecer sinal de desnutrição. Então é muito importante entender que é um momento que é fundamental abastecer, né. Então, eu acho que juntando os 2, do equilíbrio da alimentação, a suplementação, seja ela, seja um multivitamínico, mas também individualizando as necessidades nutricionais, daquela mulher, o caminho vai ser lindo. Sim. E uma coisa complementando a Sim, outra, como você sim. disse. Doutor Fernando, quando vocês entraram com, o produto, tem quanto tempo? 2 anos. Nossa, 2 anos já. é É super novo, é novo, novo. é.
É super novo. E os resultados, Tem sido ótimos, assim, tanto de eu aceitação. sou a prova, eu sou uma Gente, das eu adorei provas. que ele tá tomando. Tô achando que eu vou tomar também. Não, Tenho mas só que tomar cuidado Não, aqui. eu pensava, eu falava Pra assim, não bom, ficar cuidado, muito eu cuidado. tô tomando essa quantidade de vitamina aqui todo dia, como tentante, né, para minha fertilidade e tal, mas se não der certo, né, se não funcionar, pelo menos a unha e o cabelo tá Cresceu, bom. tá Já estão tudo dando bem. certo, né? Exato. Brincadeiras à parte, mas a gente sempre, tudo a gente tem que fazer do limão à limonada, então a gente Sempre. leva na brincadeira também, até esses momentos. Mas vocês têm um resultado maravilhoso. Sim, a gente tem os feedbacks das pacientes que tomaram, várias que engravidaram. Claro, como você falou, não dá pra gente falar, não foi o fertility dela que fez a pessoa engravidar. Existem uma série de fatores, ainda mais quando a pessoa tem alguma dificuldade para engravidar. Mas ele é mais uma coisa que vai ajudar. É mais um fator. Se a gente for pensar a fertilização in vitro, o máximo de resultado que a gente tem vai 50, 55% em cada tentativa. Cada 2% que eu conseguir em alguma coisinha, eu melhoro muito o resultado final. Então, se eu melhorar o sono, se eu melhorar a alimentação, se eu diminuir o estresse, se a pessoa não fumar, não beber, enfim, cada coisinha a gente potencializa no final o resultado. E tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, quem não leu, acho que devia ler, um livro que chama O Poder do Hábito, né? Vocês certamente já leram, né? Sim, é É maravilhoso esse livro. maravilhoso. E quem tiver muito apertado de tempo, hoje é fácil. Põe lá na inteligência artificial, ele resume para você. É bem tranquilo. Audiobook, tem. Audiobook, põe lá, não vou fazer propaganda aqui, mas é fácil, é fácil. Mas o que é legal é que assim, se você muda um hábito, de repente você começa a mudar tudo que tem na sua vida em volta daquilo. Então quem passa, e a Bruna deve ver isso sempre, né? Vamos fazer uma dieta mais equilibrada. Do nada aquela pessoa resolve, quer saber, eu vou fazer academia também. Uhum. Eu resolvi que eu vou parar de fumar agora. Nossa, acho que eu tô bebendo muito, eu vou Uma coisa vai diminuir. puxando a Dormindo outra. Eu tô melhor. dormindo Assim melhor. como um bom É. hábito puxa o outro, um hábito ruim também. Derruba Também, tudo. também. Sim. É. Sim. Então, esse eu acho que é um dos maiores papéis que a nutrição tem, que os nutricionistas trazem, é mexer aquela chavinha nas pessoas para ter uma coisa aqui que não tá legal na sua vida. Arruma isso. E sem a pessoa perceber, ela começa a arrumar todo o resto, né? Sim. E eu acho que é importante que eu falo muito também com os meus pacientes que às vezes as pessoas se cobram demais e a pessoa fica no 8 ou 80. Então se eu for fazer exercício tem que ser 1, 2 horas por dia, academia intenso, todo dia, etc. E aí a pessoa nem começa. Eu tô com Ela uma já fica com rotina. preguiça antes de começar. Exato, mas se ela fizer, uma pessoa sedentária, começar a fazer 20 minutos por dia de algum movimento, tá espetacular. Uma pessoa que tá hiper sobrecarregada, que consegue dormir 5 horas por noite, se ela dorme 6, já começa a fazer diferença, que foi o exemplo que você falou do é um pequeno percentual, mas de pouco em pouco, né, o todo vai fechando. E Sim. o corpo, essa cascata positiva dos hábitos, né, eu acho que vai gerando uma vitalidade tão boa na pessoa Uhum. que vai dando mais força cada vez para ir mudando Porque ela os vai, outros ela vai hábitos. conseguindo as respostas, né? O corpo vai Exatamente. respondendo Exatamente. positivamente àquela mudança, aquela transformação. Isso é muito É, importante. Esse livro é muito bom. é, Legal. Realmente ele é muito bom. E quantas tentantes eu não recebo falando: olha, eu tô com a minha alimentação perfeita, super anti-inflamatória, tô tomando todos os suplementos, não fumo, não bebo, fiz todas as detox de metais pesados, disso, daquilo, e não tô entendendo porque eu não tô conseguindo engravidar. Nossa, você acredita que tem uma pergunta assim aqui da comunidade? Falei, gente, ela Tem. leu o meu Pegou a fichinha. bloquinho. É E aí sério. você vai ver, assim, inclusive às vezes até o próprio estresse e excesso de preocupação com o controle da alimentação, da fertilidade, etc., às vezes pode ser o maior inimigo, né? Então, por isso que é legal a parte integrativa, porque você olha o todo, né? São pequenas mudanças, às vezes até a gente esquece da água. A água está em toda a reação metabólica do corpo, né? Então, são pequenas coisas que vão ajudando no quebra-cabeça mesmo, né? Sim, totalmente. Eu tenho pergunta aqui, tanto para o doutor Fernando quanto para a doutora Bruna. A Franciele, da nossa comunidade, da nossa rede de apoio, ela pergunta assim: doutor Fernando, quando se tem todos os exames sem nenhuma alteração, desde a esteroscopia até os exames de sangue,
Quando se tem óvulos perfeitos, a análise genética perfeita desses óvulos e mesmo assim a implantação dá errado, o que pode ter acontecido? Existe alguma coisa que pode ser feita? Olha, essa é a dúvida que a medicina toda tem, porque a gente conseguiu avançar muito numa série de situações. Então, óvulo, espermatozoide, embrião, a gente consegue cultivar embrião, fazer embriões de boa qualidade, tem incubadoras ótimas hoje. Mas aí a hora que a gente coloca o embrião dentro do útero, ele grudar ou não, é meio com ele. Aí, bom, a gente está aqui no Basta Sentir, né? Então a gente pode ir um pouco além do médico aí na história, né? Acho que tem coisas que não tá no nosso controle. Tem coisas que a gente não domina a hora, nem quando, nem porquê, e a gente não vai ter resposta naquele momento. A gente só vai saber a hora que a gente olhar para trás e ver que a gente teve que percorrer um caminho para chegar naquele ponto. É o tal que eu falo sempre, né? A gente tem que viver o processo. Né? E eu sempre pergunto para as pacientes: o que você quer? Você quer ficar grávida ou você quer ter uma família? Ficar grávida é parte do processo. Para ter uma criança, você precisa ficar grávida. Claro, tem outras opções, né? Barriga solidária, adoção, mas é parte do processo. Só que o que a pessoa está procurando é construir uma família. Então foca em construir a família que o resto vai se ajeitar naturalmente. Agora, voltando para a parte técnica, pode ter muita coisa no útero que a gente tem que investigar. E aí, legal que essa pergunta veio bem a calhar, porque é a minha área de estudo, né? Eu estudo bastante implantação embrionária e endométrio. Pode ter muita coisa, pode ter endometrite crônica, alteração de células NK. A gente consegue encontrar endometriose fazendo análise de endométrio, tem lá uma proteína que chama BCL6, janela de implantação que às vezes não está sincronizado a idade do embrião com a receptividade do útero. Enfim, tem um monte de coisa que a gente já conhece, a gente já consegue corrigir, e tem várias outras que a medicina vai descobrir com o tempo. E aí entram até umas maluquices, né, que não é para agora, mas a gente vai ver. Todo mundo deve ter visto aí recentemente o útero artificial lá na China que está sendo desenvolvido. Ainda tem muita questão ética, legal, mas uma hora isso vai ter que ser discutido, uma hora a gente vai ter que falar disso, né? Se não tem outro jeito, a mulher nasceu sem útero e tem casos, né, de Rokitansky, uma síndrome, não tem outra maneira. E aí, como é que vai fazer? A gente vai deixar ela não ter filhos porque a gente não quer usar uma tecnologia? Um dia a gente vai ter que conversar disso. Sim. Nossa, com certeza. E a Ayana, que também é da comunidade, ela só fez um elogio aqui. Achei a fórmula do Fertili dela maravilhosa e já contei para a nutricionista especialista em fertilidade da clínica onde irei fazer a minha FIV. Ela Legal, só que deixou bom. esse comentário. E para a Bruna, nossa, a Ayana tá bombando aqui. Ela fez esse Tá comentário do doutor dedicada, Fernando, gente. e ela quer te perguntar uma coisa. Não, hoje, só fazendo um parêntese, eu fiquei tão feliz, porque hoje a gente recebeu a notícia de que uma das nossas amigas ali da comunidade, que está há anos tentando engravidar. Há anos, há anos, há anos. Eu já tinha feito vários processos de FIV e nunca vinha um positivo. Nunca, nunca, nunca. Agora ela tá. Ai, Ai, que que Ela tá legal, parabéns, grávida. que legal, é. Não, ela Uma tá gente, muito felicidade, feliz. Aí é. fica todo gente, mundo feliz é junto, né. lógico, É muito uma maravilhoso. corrente. Ayana, existem realmente formulações, suplementos que podem melhorar a qualidade dos óvulos? Tenho baixa reserva ovariana, além de outras questões, e meu companheiro também tem um fator para infertilidade. Até ele terminar o tratamento, optei por não realizar a estimulação ainda. Porém, muitas medicações me foram prescritas e eu fico na dúvida se elas realmente fazem sentido. Perfeito. É um pouco do que a gente conversou, Uhum. não é só a suplementação que vai ajudar, mas dependendo da necessidade nutricional é importante. Acho que até pensando em mitos e verdades ali também, também não é o excesso de vitamina ou quanto mais vitamina eu tomar, melhor. Não é bem assim também. As vitaminas têm as suas toxicidades, têm interações, então é super importante analisar ali a necessidade, mas assim, sem dúvidas, a a parte tanto das vitaminas, dos minerais, dos antioxidantes, é um pouco do que a gente falou, que eles vão estar atuando no terreno biológico da mulher mesmo, né, que é o terreno onde tudo vai acontecer. Então como que a gente vai ter uma boa semente se a gente não tem nutriente o suficiente para essa semente exatamente, né. Mas, é é importante olhar o resto, porque a gente não quando numa plantação, a gente não vai olhar só para a terra,
Então precisa ver como é que tá o vento, como é que tá o clima, como é que tá o sol, Se como é que tá a chove energia. muito. Ah, tem, parasita, tem inseto, tem isso, tem aquilo, porque aí entra na questão mais, seja energética, na questão do estresse, na questão sono, talvez algum fator inflamatório que pode estar também prejudicando ali, a questão dos óvulos, e então é um pouco do 360, mas sem dúvidas as vitaminas, a suplementação em si é um parceiro incrível para o processo tanto da mulher como do homem. Quero pegar um gancho aí no que a Bruna falou para a Iana, né? Obrigado pelas perguntas, Iana, porque são todas super pertinentes. O óvulo, ele tem uma coisa que é engraçada, né? O óvulo ele fica protegido. A mulher já nasce com o estoque todo de óvulos que ela vai ter a vida toda, e ele fica numa fase imatura, ele fica lá protegido, e aí todo mês uma parte desses óvulos ele é recrutado para poder ser escolhido, que deve uma outra etapa que chama seleção, e daqueles que recrutados, só um que vai crescer e vai ovular. Então, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos assim, a mulher, ela tem, quando ela é feto ainda, está na metade da gravidez da mãe dela, com 20 semanas, tem mais ou menos uns 7 milhões de óvulos, que aí eles estão numa fase que chama folículo primordial. Quando nasce, nasce com 2 milhões. Então já vários ela perdeu só durante a gravidez dela até ela nascer. E tudo que aconteceu nessa fase da gravidez, os óvulos também passaram. Tudo que a mãe dela se expôs, é aquilo que a gente falou. Ambiente, comida, alimentação, estresse, poluição e por aí vai. Do nascimento com 2 milhões de óvulos até ela menstruar a primeira vez, com 12, 13 por aí, de 2 milhões cai para 500 mil óvulos. Então ela perde 3 quartos só na infância. Aí esses 500 mil são os úteis, são os óvulos que ela vai ter até entrar na menopausa, ela vai gastar tudo. Se a mulher nunca tivesse atraso menstrual, tomasse pílula, engravidasse, teria assim umas 500 menstruações na vida. Então se a gente fizer a média, 500 mil óvulos para 500 menstruações, dá 1.000 por mês. Só que ela não ovula 1.000, claro, né? Ela ovula um só. Até é nisso que a gente interfere quando faz a estimulação ovariana, a gente consegue recuperar óvulos que ela ia perder. Então 999 entram em atrofia, e um só ovula. Então, esse tempo do óvulo ovular é mais ou menos 3 meses. E aí é onde as vitaminas, tudo isso aí para chegar nesse ponto. E aí é onde as vitaminas conseguem agir bem, elas conseguem agir nesses 3 meses. O que aconteceu dali para trás, a gente vai ter pouco efeito, porque aí depende do todo o histórico de vida dela, por isso que é importante sempre se cuidar. Mas se ela não teve cuidado durante a vida e resolveu, a partir daquele momento, melhorar, de 3 meses para frente a gente já vai ver melhora. Então, dá para melhorar a qualidade do óvulo? É difícil medir, mas dá, porque a gente vai desinflamar, a gente vai melhorar o ambiente, a gente vai usar vitamina D, que ajuda na divisão celular, vai ter um monte de antioxidante, então não tem como não melhorar a qualidade. Melhora, melhora sim, é difícil medir, mas melhora. Sim. Temos a pergunta da Jaqueline. Qual o impacto do peso na saúde reprodutiva para vocês dois? A questão do peso tem os 2 lados da moeda, né, tanto o excesso de peso como também o Sim. baixo peso, né. Quando a gente fala do excesso de peso, tem interferência metabólica, principalmente quando a gente vê concentração de gordura visceral, isso para a mulher, por exemplo, começa a interferir em toda a glicemia, insulina, né, e a resistência insulínica, por exemplo, também é um gatilho e está associada ao ovário policístico, tem o aumento da gordura também aumenta a predisposição para inflamação, que também tem correlação ali com uma endometriose, né, a produção hormonal pode ficar comprometida, da mesma forma que um baixo peso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a falta da gordura também interfere tanto num ciclo menstrual como na produção hormonal em si, e é onde a gente também vê que falta força para o corpo ter ali disposição de gasolina mesmo para poder fazer o processo acontecer, né? Então, quanto melhor conseguir aproximar de um estado nutricional saudável, isso para os 2 lados vai fazer diferença e pode impactar. Sim, sem dúvida. E é exatamente isso, são nos dois lados. O colesterol, ele é substrato para os hormônios esteroides. Então, para testosterona, para estradiol, ele é importante a gente ter um certo nível de colesterol bom, claro. Agora, se você tem o excesso de gordura, ele causa resistência à insulina, como a doutora Bruna falou.
E a insulina, ela é um hormônio anabólico, então ela faz um monte de alteração no organismo, inclusive no endométrio, deixa o endométrio hostil, pode até dar hiperplasia e atrapalha a ovulação. Então, muitos casos de ovário policístico podem ser relacionados com obesidade, com excesso de insulina no organismo, que atrapalha a ovulação, ou mesmo a qualidade do óvulo. E aí, óbvio, se não ovula, não vai ter como engravidar. Então, é importante sempre ter um controle adequado do peso, com massa magra, saber dividir certinho isso. Aí é muito mais com as nossas doutoras nutris, que resolvem muito melhor do que os Mas é médicos. um ponto importante também. É legal prestar atenção na composição corporal também, e não só no peso, né? Então, é importante estar em equilíbrio da massa muscular, da gordura, e até a composição nutricional mesmo desse corpo, né? Então, às vezes também não adianta estar num estado nutricional de peso saudável, mas a pessoa por dentro estar totalmente desnutrida, por exemplo, Sim, e né? assim, agora eu preciso de uma gordura para sustentar aqui, vou comer um X-bacon. Não é por Exatamente, aí. exatamente, São alimentos ricos exatamente, em tudo isso que vocês falaram, né. É exatamente. ter uma alimentação equilibrada, saudável. Hoje em dia se fala muito dos embutidos, né, do problema que esses embutidos Sim, trazem sim. É, tanto para tudo, para né. tudo. Porque, assim, tem os que são mais gordurosos e são gorduras ruins que atrapalham também, na parte de colesterol, saúde cardiovascular. Eles têm muitos aditivos que o corpo não reconhece como nutriente. Tudo que é artificial e a gente ingere, e o corpo ele só quer deixar entrar, deixar passar o que vai fazer bem para ele. Quando chega algo que não é nutriente, não é bom, toda vez que a gente ingere, o corpo vai fazer uma inflamação para aquilo não entrar. Só que a gente já vive num ambiente que é totalmente inflamatório, é difícil ter uma alimentação 100% anti-inflamatória. Então, quando a gente vem com excesso, né, ou com um excesso dos embutidos, ou uma frequência que seja diária, isso para o longo prazo pode estar prejudicando uma inflamação, a saúde digestiva, né? E aí, quando toxinas dos alimentos começam a entrar mesmo no nosso organismo, vão pipocando inflamações locais ali. Então, tudo que é it é inflamação. Ah, é uma rinite, ah, é uma sinusite, ah, é uma dermatite. Ah, então, claro que assim, eu acho que dos embutidos tem aqueles, às vezes vai aparecer no aperitivo, vai ter no fim de semana, etc. É. Equilíbrio, às vezes faz bem para a alma, né? Sim. Mas é super importante saber ali o meio do caminho e tomar muito cuidado para isso não fazer parte da rotina, né? Uhum. Como que a gente faz para entender melhor essas mudanças hormonais em cada etapa, né? A etapa de você colocar essa quantidade de hormônio no corpo para poder congelar um óvulo, depois a parte da gestação, depois o pós, né? O pós-parto, porque cada fase precisa ser olhada. Hoje a gente consegue suplementar, a gente consegue ter vitaminas que, que cuidam dessas inúmeras fases? Consegue. E é legal sempre ajustar essas fases todas com as vitaminas e com esses hábitos de vida que a gente está falando aqui. Pré-tratamento, para quem está fazendo tratamento, a gente costuma fazer algum preparo com as vitaminas, às vezes com anticoncepcional para regular o ciclo. É uma dose relativamente baixa, mas pode interferir no humor, na própria ovulação. Então, realmente a gente precisa deixar regulado a questão nutricional também, porque pode afetar. Os hormônios estão diretamente ligados com a absorção de alguns nutrientes também. Então, isso é importante. A fase mais crítica, eu acho que é quando a gente começa a induzir a ovulação, que é a hora que a gente usa alguns hormônios. Eles são super seguros, usados há mais de 40, 50 anos, mas são em doses suprafisiológicas, doses mais altas do que o organismo produz. Então, eles vão agir fazendo com que o ovário tenha mais óvulos. E quando a gente tem mais óvulos, o estradiol, por exemplo, aumenta muito. E aí é legal a gente também combater a inflamação nesse período, não ter muitas medicações, muitos alimentos ou algum tipo de contato com situações que possa predispor à inflamação, porque aqueles óvulos estão crescendo. Então, preciso que eles cresçam num ambiente legal também. Depois que a gente tira os óvulos, aí é o contrário, e a progesterona sobe muito. E a progesterona é o famoso hormônio da TPM, né? Então,
todo mundo vai ficar com retenção de líquido, vai ficar com um certo grau de irritação, é super normal, às vezes dor de cabeça. Aí entra de novo os nutrientes e a dieta. A gente pode conseguir algum diurético mais natural, a gente pode conseguir algum tipo de vitamina que ajude a reduzir o estresse nessa fase. Então é muito importante. E depois, na gravidez, aí então nem se fala, né? O estradiol, progesterona no começo da gravidez, a gente precisa regular o tempo todo. E tem um que é muito importante, um hormônio muito importante, que é a tireoide. A tireoide, tanto antes quanto durante a gravidez, ela se altera bastante. Em cada fase da gravidez, a tireoide tem as suas modificações. E se ela não estiver bem regulada, não só com hormônios, mas também com dieta, com todo o preparo que a gente está conversando aqui, pode ser bastante perigoso, até em atrapalhar a gravidez, em ter mais risco de perda, em ter alguma alteração no bebê. Então, é muito importante a gente ter esse trabalho paralelo de controle dos hormônios com os controles nutricionais. E Seja um como adendo é que a questão da tireoide que você trouxe, a tireoide ela é o motor do corpo, ela rege tudo relacionado à energia, né, energia física, a força para tanto crescer um cabelo, crescer uma unha, a energia para construção muscular, a energia metabólica em si. E muitas vezes o desequilíbrio da tireoide, ela pode ser por questões nutricionais mesmo, né. Então, às vezes, é muito comum dar um desequilíbrio e já entrar com medicamento, mas a gente vê que, assim, a tireoide para funcionar, ela depende de uma cascata de nutrientes. Então é muito comum, às vezes, a gente ver, ai, de repente baixou super o ferro ali da pessoa. Vai desequilibrar o motor do corpo. Ajustou o ferro, muitas vezes ele já volta a rodar normal, né, então, eu acho que é legal a gente analisar essa questão também das vitaminas em si, porque, muitas vezes pode evitar um uso de medicamento e a gente ter uma resposta rápida mesmo, né. E tem o iodo também, né, O Bruna? iodo O também, é iodo que verdade. no Brasil tem um pouco de preconceito de usar iodo em gestante, e eu não acho que é ruim não, em dose certa, eu acho que ele é ótimo, Uhum. porque ele vai agir diretamente na tireoide, ele é muito importante se a gente souber dosar. Embora o sal, a gente já tenha sal Sim, iodado, por sim, lei, né, obrigatório, sim. mas às vezes é insuficiente, às vezes é bom a gente ter uma pitadinha Um ali a mais, toque né. a mais, é verdade. Não, e conscientizar também de que esse processo todo, essas etapas, elas precisam ter um cuidado especial, né, e de você olhar com esse certo cuidado, com acompanhamento, do seu médico de confiança e não de repente entrar nesse universo sem um entendimento, porque tem muita coisa que eu, por exemplo, que eu descobri depois que eu estou vivendo isso, né. Então, tem coisas que vocês falaram agora que eu já estou aqui acendendo a minha levantar minha anteninha de: "Opa, eu tenho que fazer tal coisa, eu preciso lembrar", porque é isso, a mulher hoje em dia é tanta coisa que a gente faz, é um movimento tão grande que tem na vida, tantas funções que a gente exerce, né, ali no nosso dia a dia, que realmente é muita coisa para ser cuidada. Sim. E assim, para todos os homens que estão falando com a gente, para os parceiros, para as parceiras, para a rede de apoio, não falando, mas que estão nos ouvindo agora, a importância de você cuidar dessa mulher grávida agora, dessa mulher tentante, dessa mulher que está passando por esse momento que mexe tanto com a parte emocional, quanto com o corpo, com tudo, né, com esse conjunto da obra e a importância de você, assim como você disse, abraçar, Sim. acolher essa mulher que está ali do seu lado, vivendo cada fase que vai ser de um jeito, uma hora o hormônio vai estar lá em cima, outra hora vai ter a queda hormonal, outra hora tá fazendo uma coisa, outra hora tem uma insegurança, sente uma coisa diferente. Realmente, é a montanha-russa, é a É montanha-russa. uma Então, acho que o nosso principal trabalho aqui é levar para essas pessoas essa informação, é mostrar que existem vários caminhos, que tem coisa que é escolha sua e tem coisa que foge do seu controle, e o que foge do seu controle você simplesmente tem que entregar, entrega. né. Tem que entregar para quem possui esse controle e que a gente não consegue enxergar, a gente não vê, a gente sente Sim. só. Então entregar, confiar e fazer
a sua parte. O que a gente pode fazer também O que agora está no controle. é levar essa informação para essas pessoas. Então, agradeço muito vocês terem vindo, agradeço a entrega de vocês e também o trabalho, parabenizo pelo trabalho lindo que vocês fazem. E muito feliz de estarmos juntos no Basta Sentir Maternidade, porque é um movimento que ele não só endossa a tentativa, né? Esse processo da mulher, valida, né? Acolhe, mas que também leva essa informação E de é qualidade. incrível estar aqui também nesse momento e estar aqui com você, Mari, porque assim, a gente compartilha, a gente estuda, tem a parte científica, né? Mas quando a gente tem também um olhar como o seu, né? Do todo, né? A empatia, o entender que não é preto no branco, temos vários gatilhos, entender as questões das mulheres mesmo em si, né? Que não é ciência ali que vai explicar. Então, esse olhar é maravilhoso e eu acho que era a pecinha ali que faltava para todo mundo conseguir enxergar toda a importância ali do processo, né? E o quanto é um processo que é muito delicado, precisa de muito abraço, precisa ser compartilhado, é incrível poder espelhar nos outros para poder caminhar mais forte, né? E mais leve. E mais leve. Obrigada. Com certeza. Obrigado, Mari. Obrigado, doutora Bruna, pela conversa. Foi ótimo. E a infertilidade, eu acho que é um momento da vida muito, muito triste, muito fechado. Eu falo assim que é um quarto escuro, que às vezes a pessoa não sabe onde está um interruptor para acender a luz. E o seu papel, Mari, de criar a comunidade, de trazer a sua vida pessoal, a sua vida particular, coisas que a gente sabe que são muito íntimas de viver esse processo, para todo mundo e falar, olha, eu sou uma pessoa normal, eu também passei por isso e cheguei lá, vocês também podem. E isso traz aquele clima de que, tá bom, vamos juntas, né, de ter a comunidade, de todo mundo se ajudar. Acho que esse é o maior mérito que você está construindo e queria te parabenizar por isso, porque nesses anos que eu trabalho com infertilidade, é realmente um processo muito solitário, mas acho que agora não é mais. Agora elas têm onde se encontrar. Verdade. Incrível. Obrigada, gente. Mari. Muito obrigada. Obrigado, foi ótimo. Foi muito bom. Foi muito Obrigada. bom. Obrigada. Conheça a comunidade Basta Sentir Maternidade, baixe o aplicativo e usufrua desse espaço pensado especialmente para mulheres que estão vivendo diferentes fases da maternidade. Te espero lá.